participantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender aí do momento, do horário que vocês vão tomar contato com a nossa videoaula. Eu estou aqui para gravar a primeira parte da nossa primeira videoaula, que tem como objetivo aí complementar a temática desenvolvida na nossa última aula de terça-feira. Temática essa que diz respeito ao nosso primeiro bloco temático sobre a história e o conceito do esporte e mais especificamente a origem do esporte. Se vocês recordarem, na aula de terça-feira eu falei muito sobre a origem, né, em que momento histórico surge o esporte. E já anunciei ali para vocês uma proposta de classificação a partir do texto de apoio que nós estamos adotando, que é o livro Sociologia Crítica do Esporte, de autoria do professor Walter Brath. Mais especificamente, a introdução e o capítulo 1. Na videoaula, eu vou dividir essa videoaula em duas partes, para que não fique tão longa. Eu vou me concentrar na questão da classificação proposta, que foi apresentada a vocês ao final da nossa aula passada. Ok? Então esse seria o objetivo para essa videoaula. Então vamos lá à classificação. Então a classificação e conceituação do esporte, proposta pelo professor Walter Brath, ela vai apresentar duas categorias. A primeira, o esporte como atividade de lazer, e a segunda, o esporte de alto rendimento ou espetáculo. O próprio autor ele vai se encarregar de fazer uma autocrítica, ponderando sobre as limitações que existem em torno de um conceito. Né? Ele vai falar, o conceito é sempre um tipo ideal, e por ser um tipo ideal, ele possui limitações. O tipo ideal no sentido de é uma idealização, que quando comparada com a realidade concreta, pode apresentar limites para dar conta desse fenômeno da forma como ele se apresenta na sua realidade. Como traduzir isso? O que o professor Walter Brath está querendo dizer é que nem sempre o esporte que a gente observa na realidade, no dia a dia, vai caber perfeitamente nesses conceitos. E por vezes nós vamos ter relações entre esses conceitos. Então, uma determinada expressão da realidade, ele vai transitar entre esses dois conceitos. É exatamente isso que o autor está querendo chamar a atenção. E aí eu lembro a vocês que no final da aula passada eu também disse que além dos conceitos, eu ia falar sobre as interrelações, as interfaces que existem entre esses dois conceitos e as tendências diferenciadoras. Isso eu vou falar de forma mais clara e aprofundada no próximo vídeo, na próxima videoaula. Nessa eu vou me debruçar sobre os conceitos. Então o que seria o esporte como atividade de lazer? O esporte como atividade de lazer, e até a imagem ao fundo nos ajuda a pensar sobre isso, como o próprio nome diz, é aquela prática esportiva que você pratica no seu momento de lazer, no seu tempo livre. E, por conta disso, ela carrega muito do conceito daquilo que se entende pelo lazer. Então, o que seria o lazer? O lazer seria aquele tempo e espaço fora do seu tempo das obrigações familiares, das suas obrigações profissionais, das suas obrigações enquanto estudante. Então, esse seria o lazer. O lazer, em certa medida, ele vai estar relacionado a alguns elementos, como, por exemplo, a questão da ludicidade, a questão da busca pelo prazer, a questão da socialização. E são esses elementos que, de certa forma, mobilizam as pessoas a praticar esporte no seu momento de lazer. Para ser fidedigno aqui ao que diz o texto, o professor Walter Brath, ele vai falar, ó, o que diferencia, em certa medida, o esporte como atividade de lazer. O esporte de alto rendimento ou espetáculo é o que o autor vai chamar de sentido interno da prática. Ou seja, quais são os códigos, quais são os valores que te mobilizam a ir em busca da prática esportiva, seja como atividade de lazer, seja como algo profissional, como uma atividade de alto rendimento. No caso do lazer, o que o autor vai destacar são aqueles elementos que perpassam o seu momento de lazer. Então, quando nós vamos praticar esporte no nosso tempo livre, no nosso momento de lazer, normalmente a gente busca o quê? A gente busca prazer, alegria, felicidade,
a sociabilidade, a relação com os amigos, com a família. É, um outro elemento, a busca pela saúde, né? Muitas vezes nós queremos, por meio da prática de atividade física no nosso tempo livre, alcançar uma condição mais saudável, uma busca pela promoção da saúde. Então, são esses os sentidos internos do esporte como atividade de lazer. Agora, algo muito interessante, que a gente vai discutir mais na segunda parte dessa videoaula, que o professor Walter Bratt vai dizer, e eu tendo a concordar com ele, é que mesmo no momento de lazer, nós buscamos referência no esporte de alto rendimento. De certa forma, a gente mimetiza no nosso momento de lazer aquilo que a gente tem contato no esporte de alto rendimento. Na segunda aula eu falo de forma mais tranquila e aprofundada sobre essa temática e eu acho que vocês vão acabar concordando comigo. Também, se não concordarem, não há problema, a gente pode estabelecer um diálogo por meio do Aprender 3 e conversar um pouco sobre essas divergências, que elas, na verdade, muito mais contribuem para a riqueza da nossa aula. Então vamos ao segundo conceito. O esporte de alto rendimento ou espetáculo. Que antes de entrar na caracterização desse conceito estabelecido pelo professor Walter Bratt, uma ponderação que eu faço, uma problematização que eu faço acerca desse conceito é que hoje eu tendo a discordar da gente usar o alto rendimento e o espetáculo como sinônimos ou diretamente vinculados. Não significa que eles não tenham relação e não significa que em determinados momentos eles possam sim estar unidos e serem inclusive um sinônimo. Mas generalizar isso eu penso que é mais complicado, porque entendo que nem todo esporte de alto rendimento de fato se configura como um esporte de espetáculo. Tá? Vou tratar isso de forma mais aprofundada, não nesse momento, não nessas videoaulas, mas sim quando a gente estiver lá na frente falando sobre o esporte contemporâneo. Porque o esporte espetáculo é, digamos, a expressão hegemônica do esporte contemporâneo. E como a gente vai falar mais disso lá para frente, aí eu volto e resgato essa problematização que eu estou fazendo agora com vocês, para vocês verem se tem lógica isso que eu estou dizendo. Tá? Então vamos lá, as características do esporte de alto rendimento ou espetáculo. Uma primeira que o professor Walter Bratt vai destacar é que ela possui um aparato para a procura de talentos normalmente financiados pelo Estado. Então, a ideia aqui é a seguinte: para eu detectar, para eu alcançar o alto rendimento, a melhor performance possível, eu preciso de um sistema de detecção de talentos esportivos, da busca por talentos esportivos, que permitam eu selecionar os melhores. No Brasil, isso, de certa forma, se organizou, se estabeleceu desde a década de 70 num modelo piramidal, que tem uma série de críticas no interior da área da educação física. Depois a gente vai falar também com mais propriedade sobre isso, quando a gente chegar na parte de estrutura e organização da política esportiva. Mas, basicamente, para vocês terem uma ideia, o que seria esse modelo piramidal? Seria um desenho de uma pirâmide, uma base mais estendida, com um ápice mais enxuto. Na base dessa pirâmide estaria a proposta de massificação da prática esportiva, sobretudo através do meio esportivo, através do meio educacional, do ambiente escolar. Né? Então estaria ali na base dessa pirâmide o esporte educacional, que se encarregaria de massificar o esporte para a maioria da população, e dessa massificação nós extrairíamos os melhores para se dedicarem ao esporte de alto rendimento. Há uma série de problemas nessa concepção. Uma delas é que tende a tornar o ambiente educacional um ambiente excludente, na busca dos melhores, dos mais aptos, dos mais habilidosos. Tá? Mas depois a gente aprofunda um pouco mais essas críticas e essa análise do modelo piramidal. Não se preocupe. Uma segunda característica que o professor Walter Bratt vai destacar é a existência de um pequeno número de atletas que têm o esporte como principal ocupação. Isso, pesquisas confirmam essa caracterização, não só no Brasil, mas em vários países. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, investigar a população e pergunta à população quem tem contato com grandes competições nacionais ou internacionais, quem é filiado, quem possui uma institucionalização esportiva, quem pratica o esporte de forma institucional,
o percentual é muito baixo, né? Dizem em algo em torno de 3% da população de fato se dedica profissionalmente ao esporte, o que é um percentual bem baixo, né? É curioso que isso se reflete mesmo em um curso, por exemplo, como a educação física, que tem um contato muito próximo com o esporte. Quando eu faço investigação com os alunos, eu também percebo que o percentual é baixo de alunos de educação física que de fato se dedicam profissionalmente ou semiprofissionalmente ao esporte. Uma outra característica que o professor Walter Bright vai destacar é que possui uma massa consumidora que financia parte do esporte espetáculo. Bom, aqui diz respeito ao outro percentual que não pratica o esporte profissional. Então, aqueles que estão fora do profissionalismo normalmente acabam se tornando consumidores do esporte. E por isso, aí sim, uma dimensão maior, um percentual maior da população. E esse consumo do esporte espetáculo ele pode ser o consumo direto do esporte, enquanto espetáculo. Então, eu tenho um canal pago para poder assistir ao esporte da minha preferência, ao meu time de preferência. Essa é uma forma de consumir diretamente o espetáculo. A outra é me deslocando até as instalações esportivas para assistir em loco esse esporte espetáculo. Mas existe também um consumo indireto dos produtos esportivos que são divulgados por esse esporte espetáculo, né? E esse aí talvez tenha até um consumo mais difundido entre a população em geral, tá? Depois a gente também vamos problematizar mais essa questão do esporte enquanto um negócio, o esporte enquanto um produto de consumo, quando a gente estiver falando do esporte contemporâneo, não se preocupem. E mais uma característica que o professor Walter Bright vai destacar é a questão dos meios de comunicação de massa que são co-organizadores do esporte espetáculo. Essa é uma característica do esporte espetáculo, que é a sua grande visibilidade, a atração que ele pode proporcionar à população, acaba fazendo dele um objeto de interesse dos meios de comunicação de massa, e os meios de comunicação de massa estão tão presentes na organização desse esporte espetáculo que muitas vezes eles acabam sendo os co-organizadores ou até os principais organizadores de esporte espetáculo. Para dar exemplo do que o professor está querendo dizer aqui, a gente tem a questão dos direitos de transmissão, grandes televisões, elas compram esses direitos de transmissão dos eventos esportivos e acabam, de certa forma, ditando o horário em que esses eventos devem acontecer, que nem sempre são os horários mais recomendados, mas que são os melhores horários para a sua grade televisiva. Um outro exemplo é alguns esportes que acabam se modificando na sua regra, na sua forma de ser praticado, para se adequar à linguagem dos meios de comunicação de massa, a televisão. O vôlei passou por esse processo lá atrás. E uma última característica que o professor Walter Bright vai destacar é a existência de um sistema de gratificação que varia em função do sistema político-societal. Aqui é importante distinguir, ele não está falando sobre o sistema de gratificação da competição esportiva, né, a bonificação, a premiação em dinheiro, a premiação por medalha. Ele está falando de um outro sistema de gratificação que normalmente é organizado pelo governo, dedicado aos atletas de alto rendimento. Então, seja por meio de uma bolsa específica, como a gente tem aqui no caso do Brasil, seja por premiações concedidas em razão de ganhos, de vitórias, de conquistas em grandes eventos nacionais e internacionais. Então, essas são algumas características que a gente vai encontrar no esporte de alto rendimento, segundo o professor Walter Bright. Então, eu encerro por aqui essa primeira parte, com a caracterização desses dois conceitos, e aí a gente passa a segunda parte, onde a gente vai ver a relação entre esses conceitos.